Bom dia, família. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui está. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Hoje, esse mês, nós comemoramos o Dia de Ação de Graças. E esse é o título da nossa ministração, nossa meditação nesta manhã. E eu e minha família temos muito o que agradecer. Para isso, eu vou chamar até minha filha aqui para me ajudar aqui nesse agradecimento. Glória a Deus. Nós temos muito que agradecer, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus continua fazendo no nosso meio. Não é, filha? Bom dia, igreja. Bom dia, família. Glória a Deus. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui a essa igreja. Deus, como o pastor falou, né? Nós chegamos aqui em 2005. Eu sei que tem muitos rostos novos, pessoas novas que não conhecem a nossa história, né? Então, nós chegamos aqui em 2005 e fomos acolhidos por essa igreja, fomos abençoados por essa igreja. E um agradecimento especial que eu quero fazer aqui é que os nossos filhos tiveram, meu e da Sandra, o Elivelton, que está lá na Paraíba, está cursando lá História, e a Edra, que está cursando Fisioterapia. Os nossos filhos tiveram a oportunidade de estudar no CRE, uma escola com princípios bíblicos, que faz total diferença no meio dessa sociedade. Então, houve essa oportunidade. E pessoas aqui do nosso meio possibilitaram isso. E eu quero fazer este agradecimento. Quero agradecer a Deus, porque isso fez total diferença na formação dos meus filhos. E essa igreja abençoou a nossa vida como família, a minha casa, o meu casamento, a minha vida e a vida da minha família. A Edra vai continuar e vai falar também algo da parte de Deus aí, um agradecimento. Eu sou sem palavras assim para falar do CRE. Como meu pai falou, o CRE foi a base de tudo assim da minha vida, da formação do meu caráter. E, em especial, hoje eu quero compartilhar com a igreja em relação à minha história acadêmica, que realmente assim ver de onde a minha família veio para onde eu estou hoje é sem palavras assim, o tanto que eu tenho para agradecer a Deus. Em mínimas coisas assim que eu vejo trabalhar do Senhor. E me emociona muito falar mesmo assim, em relação a isso. Mas em relação à minha história acadêmica, quando chegou o ensino fundamental, né, eu terminei o ensino médio, ensino fundamental no CRE, e fui para o ensino médio. E realmente o CRE deu essa base da formação do meu caráter para enfrentar essa adolescência, né, que a gente vê hoje em dia até mais difícil ainda, com todas as lutas assim passar. E foi com essa base que eu consegui passar assim até a minha juventude agora com excelência, eu digo assim, porque realmente Deus trabalhou assim na minha vida grandemente. E aí chegou o ensino médio, eu precisava tomar a decisão de qual formação seguir, e o desejo do meu coração era cursar medicina. E aquele desejo latente no meu coração, não, pai, eu quero medicina, eu quero medicina. E por anos eu tentei medicina, e durante esses anos também apareceram outras oportunidades para fazer outros cursos. E eu fechava os meus olhos e falava, não, eu quero medicina, tem que ser medicina, pai. E ele, não, filha, mas tem outras coisas, você pode cursar outro curso. Não, tem que ser medicina, é o desejo do meu coração. Por que Deus não pode realizar o desejo do meu coração? É medicina. E por anos eu tentei e não consegui. E em 2021... conversando com os meus pais, pedindo direcionamento a Deus, por que Ele não realizava esse desejo do meu coração, Ele me direcionou para a fisioterapia. E eu lembro assim que, quando eu saí assim, da primeira experiência que eu tive na fisioterapia, junto com outros doutores fisioterapeutas, eu saí de lá assim maravilhada. Eu lembro que voltando assim para casa, eu olhei para minha mãe assim, comentando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, era isso, mãe. Era isso que eu queria, não era a medicina em si. Era isso. Deus assim estava ali naquele lugar. Eu lembro assim que ardeu no meu coração assim a alegria de
estar atuando ali junto. Tudo bem que agora é só uma experiência, mas ver que era aquilo que Deus queria. Deus não queria realizar o desejo do meu coração, o meu sonho, mas Ele queria mostrar aquilo que eu precisava, que a minha felicidade estava naquilo. Então, eu entendi que a gente às vezes ouve, né, os pais, os conselhos, as pregações, e meu pai já tinha falado disso, né, que realmente Deus não realiza, nem sempre realiza os nossos sonhos, nem sempre realiza os nossos desejos, mas Deus sempre nos dá aquilo que a gente precisa. Então, eu sou muito grata, assim, de verdade, a pessoas assim que eu vejo aqui também na igreja, que só de olhar assim a pessoa eu fico, meu Deus, obrigada por essa vida, obrigada por ter me abençoado. Então, é esse meu agradecimento de hoje. Agora ficou mais difícil para mim, né? Ai, Jesus, tem que segurar agora. Bom, amados, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Ação de graças. Peço aos amados que abram suas Bíblias. Salmo 103. Salmo 103. E nós somos uma geração que devíamos ser a geração mais grata que já existiu. Nós devíamos ser. Eu sou do tempo que o telefone era um aparelho que ficava lá no canto de uma sala, nem todo mundo tinha, porque o telefone era quase o preço de uma casa. A linha, né? Não o aparelho, mas a linha. Então você tinha lá o aparelho lá, ele só servia apenas para falar. Hoje, nós pegamos esse aparelho aí, colocamos na palma da mão, e um mundo de informação está ao nosso dispor. Sem falar os aplicativos, que eu gosto muito. Dias atrás a Adria estava falando sobre as dificuldades dela lá. O pai tem que ler um monte de coisa. Eu disse, mas tem um aplicativo tão bom que lê para você. Ele lê para você. Coloca o texto lá, ele fica lendo para você e você só fica ouvindo. Aplicativos. Pessoa hoje, não deu tempo de fazer o almoço. Um aplicativo vai lá e pede a comida, chega na porta. Olha que benção. Eu não tenho carro. Aplicativo vai lá, chama o Uber, chega na porta. Olha que bênção. Muitas bênçãos. Mas, infelizmente, eu não falo no meio cristão, que isso não deve acontecer no nosso meio, mas, infelizmente, na sociedade, é a sociedade mais insatisfeita. Insatisfeita, se reclama de tudo. Se reclama de tudo. Então, a palavra de Deus nos dá direção sobre essa questão de sermos agradecidos a Deus. Agradecido por aquilo que Deus já fez, agradecido por aquilo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer no nosso meio. Então, o Salmo 103, olha só, que palavra maravilhosa. Diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra maravilhosa, não? Amados, nós precisamos compreender algumas coisas. Nós, cristãos, precisamos compreender. Nós somos constituídos, a nossa estrutura é constituída de alma, espírito e corpo. Olha o que o salmista está falando. Ele diz, olha, bendiga, ó minha alma, em outras versões, né? Minha alma, agradeça a Deus. Minha alma, ele está falando para si mesmo. Minha alma, agradeça a Deus. Por que ele está falando isso, amados? Porque a nossa alma, não vamos falar muito sobre tricotomia, mas a nossa alma é o quê? Mente,
emoções e vontade. E a nossa alma, ela é muito influenciada pelas circunstâncias, por aquilo que está ao nosso redor, pelo momento, pelo dia, por aquilo que está à nossa frente, por aquilo que está ao nosso redor. A nossa alma é influenciada. Então o salmista aqui nos alerta. Em dados momentos das nossas vidas, nós precisamos dizer: para. Sabe quando vier aquela angústia, aquela tristeza, nós precisamos fazer como o salmista: minha alma, agradeça a Deus. E aí ele vai dizendo o porquê nós temos que agradecer a Deus. Nós sermos gratos a Deus. Gratidão não é apenas uma palavra, não é apenas dizer obrigado. Nós pensamos às vezes que é isso. Nas nossas orações nós falamos: Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. A questão é, nós estamos sentindo gratidão por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está fazendo? Gratidão. Senhor, eu sou grato por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo. E aí ele começa a falar sobre isso e ele diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Agradeça a Deus, ó minha alma. E tudo que é em mim, ou seja, o meu corpo, minha boca, minhas emoções, o meu espírito, bendiga, agradeça a Deus e bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça dos seus benefícios. Não esqueça. Sabe quando nós estamos numa luta, numa dificuldade, nós estamos batalhando? Por exemplo, eu vejo jovens aqui. Os jovens, às vezes, minha filha passou por isso algumas vezes, né? Como ela falou, anos. Ia lá, tentava o Enem, era aquela luta, aquela angústia. Ah, pai, não deu. Ah, continua, filha, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E aí no dia em que ela passou, que veio lá a cartinha dizendo: olha, foi aprovada e tal. E ela chegou para mim meio sem acreditar: pai, será que é verdade mesmo? Será que é verdade? Olha, pai. E eu falei: é verdade, está escrito aí. Agora, aquela emoção daquele momento, nós precisamos guardar na nossa mente e no nosso coração, porque gratidão não é apenas uma palavra que eu profiro, mas uma lembrança que eu tenho no meu coração. Por isso é que o salmista está dizendo: não esqueça aquilo que Deus já fez, não esqueça aquilo que Ele está fazendo, não esqueça, agradeça, não esqueça. Por quê? Porque a nossa alma, as nossas emoções são influenciadas. Então eu muitas vezes vivi aquele momento, aquele ápice naquele momento ali, aquele ápice de alegria, e aí depois, passado algum tempo, eu começo a olhar para as circunstâncias e penso: a vida não está tão boa, não está tão boa, não está acontecendo aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, não está acontecendo. Então o salmista nos alerta, e ele diz: olha, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, não esqueça. Nós precisamos gerar no nosso coração lembranças daquilo que Deus já fez. Não esqueça. E eu acho tremendo a palavra de Deus. Deus realmente é maravilhoso. O pastor falou aqui sobre Lamentações, e justamente eu estava comentando com ele ali, nós não combinamos, não falei nada sobre o texto, e um dos pontos aqui também é isso, Lamentações, esse texto. Olha lá, olha comigo lá, por favor. Lamentações de Jeremias. Lamentações, no capítulo 3, né? Verso 21 em diante. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu quero trazer à memória, o profeta está falando, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança para avançar. Sabe por quê? Porque as nossas emoções, aquilo que estão ao nosso redor, nos afetam de tal forma que a gente muitas vezes não consegue lembrar aquilo que Deus já fez. E o profeta está falando: olha, traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que Deus já fez no passado. Lembra lá, o povo está escravizado no Egito.
E aí Deus liberta aquele povo com grande mão, atravessa o Mar Vermelho. Depois de algum tempo, o povo esquece aquilo que Deus já fez, e diante de algumas batalhas, eles começam a questionar se Deus estava com ele. Ora, mas Deus já não fez lá atrás? É isso que o profeta está falando. Traga à memória aquilo que Deus já fez. Sempre quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades, traga à memória aquilo que Deus já fez. Não esqueça aquilo que Deus já fez. Não esqueça. Nós não podemos, não devemos esquecer aquilo que Deus já fez. Aí ele continua e fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O salmista no Salmo 124 vai falar que: ora, se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Ele traz a memória. Ele traz a memória, não só aquele momento, aquele ápice, no momento, aquela alegria, naquele momento em que você está com a vitória na mão, com a bênção que Deus te deu, mas na dificuldade, você e eu precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus já foi comigo lá atrás, Ele está comigo nessa batalha, Ele está comigo. Você não está só, nenhum de nós está. Então, que nós venhamos a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Voltemos lá ao Salmo 103. Ele diz, verso 2, parte B: e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Todas as suas iniquidades. Pecado é um erro. Iniquidade é quando aquele erro ele se torna uma lei no nosso coração, ou uma lei na sociedade, na nação. Isso é iniquidade. E nós tínhamos isso dentro de nós, uma iniquidade, porque nós pensávamos que estávamos no caminho certo. Mas olha o que Deus fez por nós, enviando o seu Filho. Deus nos ama, Deus é amor, mas esse amor, ele precisava ser demonstrado com atitude, porque não basta dizer que ama. Eu não posso apenas dizer que amo a minha esposa, os meus filhos, eu tenho que demonstrar com atitude, e é isso que Deus fez para conosco. Quando Jesus vem, quando o Senhor Jesus vem, Ele está demonstrando o seu amor, é uma atitude, e essa graça que nos redimiu, que nos resgatou, é isso que ele está falando aqui. Não esqueça aquilo que Deus já fez. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Sabe, amados, nós louvamos hoje que nós nunca saberemos o preço do pecado. Glória a Deus por isso. Nós nunca saberemos, porque Jesus pagou por nós. O Senhor Jesus pagou por nós. Então nós precisamos compreender que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos. Esse mês foi o meu aniversário. Dia 10. E eu recebi dos meus filhos um presente diferente. Um presente diferente. Quando nós somos crianças, quando nós éramos crianças, nós agíamos de uma tal forma. Com o passar do tempo a gente vai amadurecendo e a gente chega a uma certa maturidade. Os meus filhos já me deram presentes. Nesse aniversário que eu recebi foi: Pai, obrigado pelo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu cuidado. Isso me tocou de tal forma. Falei, glória a Deus. Há um reconhecimento. Tanto o Elivelton, eu acredito que eles não combinaram. O Elivelton me ligou e falou isso: Pai, muito obrigado pelo que o Senhor faz por nós. Minha filha também. Pai, muito obrigado. Agora, nós somos falhos, amados. Nós somos falhos. E quando nós recebemos isso de um filho, a gente se emociona. E Deus, hein? A pergunta é: e Deus? O que é que Deus sente quando nós somos gratos? Então nós precisamos ter corações gratos. Não é apenas de boca, mas coração grato por aquilo que Deus já fez. E aí, um tempo atrás, um conhecido falou assim:
mês dos pais, dias dos pais está chegando, você vai receber presentes. Eu falei assim, ainda não estou nessa fase. Estou na fase só de investir, na fase de investimento. Mas esse presente me tocou profundamente. O reconhecimento. Eu penso um dia, quando os meus filhos estiverem já encaminhados, cada um nos seus lugares, né, cada um nas suas casas, cuidando de suas famílias, eu penso em ter isso no meu coração, a satisfação do dever cumprido. A satisfação do dever cumprido. Só que nós somos falhos, como já falei. Deus já tem isso em mente, na mente dele. Ele sabe que fez o que ele é o máximo. Ele já sabe disso. Agora cabe a nós crescermos, amadurecermos para sermos gratos. Para sermos gratos. Então, ele perdoou todas as nossas iniquidades. Aí ele continua e fala assim: é ele quem cura todas as suas enfermidades. A pessoa pode pensar: ah, mas eu estou com esse ou aquele problema. Amados, o que o salmista está dizendo não é que nós não teremos enfermidades. O que ele está falando é que Deus é poderoso para curar todas as nossas enfermidades. Ele é poderoso. A pessoa às vezes pensa, né? Ah, eu estou com um médico tal, um médico renomado, e está fazendo isso e fazendo aquilo. Mas saiba que por trás da inteligência, do dom, do talento do médico, existe um Deus que pode todas as coisas. Então é Deus quem cura todas as nossas enfermidades. É Deus. É Deus quem cura. Então nós precisamos ter corações gratos por aquilo que Deus está fazendo. Corações gratos. Lembrei de uma ilustração. Em um certo reino, havia um súdito. E esse súdito, sempre que tinha a oportunidade, ele falava para o rei: rei, seja grato a Deus. O rei não cria em Deus. Em um certo dia eles foram para uma caçada. Na caçada lá, o rei foi atacado por um urso. E o servo, aquele súdito, ele se lança ali, mata o urso. Só que no ataque, o rei teve um dos dedos decepados. E aí na volta, quando estava ali curando a mão e tal, aí o rei: olha aí, ó, o que me aconteceu. E o servo, o súdito, fala: rei, seja grato, só foi um dedo. Só foi um dedo. Ah, só foi um dedo? Calabouço. Mandou prender o servo. O servo ficou lá um tempão. Um outro dia, o rei vai para uma outra caçada. E nessa caçada, ele se depara lá com uma tribo que fazia sacrifícios humanos. E ele é preso junto com a sua comitiva, e ali fazem aquela fila: vamos lá, vamos sacrificar todo mundo aqui. Vai sacrificar todo mundo. Sacrificou todos. Quando chegou na hora do rei, aí o cara olha assim, o sacerdote lá da tribo fala: esse aqui não. Esse não pode, porque ele é defeituoso. Está faltando um dedo. Então, libera o rei. O rei volta para casa, todo feliz. Realmente, Deus é bom. Aí manda chamar lá o súdito, tira o súdito do calabouço e traz ele e diz: olha, realmente eu entendi, Deus é bom, porque eu estava a ponto de ser sacrificado e ele me livrou por causa do dedo. Agora, me tira uma dúvida aqui, Você diz que Deus é bom, você quer que eu agradeça, mas se Deus é bom e você agradece por tudo, e você sempre está agradecendo a Deus, por que Ele deixou você ir para a cadeia, hein? Por que Ele deixou você ficar no calabouço tanto tempo? Aí o súdito fala para o rei: rei, se eu não estivesse no calabouço, eu estaria na comitiva. E se eu estivesse na comitiva, eu também seria sacrificado. Eu também seria sacrificado. Nós muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Nós não entendemos muitas vezes aquilo que Deus nos dá, ou não nos dá. Como a Adriana falou aqui: ah, eu desejo isso, é o desejo do meu coração. E por que Deus não atende o desejo do meu coração? Deus sabe todas as coisas. O salmista está falando: não esqueça de nenhum só dos benefícios que Deus tem te dado, de tudo aquilo que Deus tem feito. Nós não vemos, muitas vezes não sabemos o futuro, mas Deus sabe. Ele continua:
E diz aqui, que redime da cova, que da cova redime a sua vida, e coroa você de graça e misericórdia. Alguns intérpretes vão dizer que o salmista está falando apenas da questão de a pessoa estar ali à beira da morte e Deus livrar. Mas nós, como igreja, isso é no Antigo Testamento, mas nós, como igreja, podemos ir um passo além. Sabe, amados, um dia, cada um de nós, ou nenhum de nós estará mais aqui, se Jesus não vier antes. Mas sabe, algo que nós temos, da parte de Deus, uma promessa, que um dia, eu, você, cada um de nós, estaremos face a face com o Senhor. E nesse dia, amados, nós saberemos, nós veremos o quanto valeu servir ao Senhor, porque nós teremos os nossos corpos ressuscitados, nós teremos corpos gloriosos, nós estaremos diante do Senhor, e isso vai, quando nós olharmos para trás, nós vamos ver, oh Senhor, quão maravilhoso foi te servir. Hoje nós não entendemos, você olha para o teu corpo, eu olho para o meu corpo, corpos frágeis, dificuldades, situações difíceis, mas um dia nós estaremos face a face com o Senhor, e aí com corpos gloriosos, nós o glorificaremos pela eternidade. Ele redimirá os nossos corpos da sepultura, Ele ressuscitará cada um de nós, nós estaremos diante do Senhor eternamente. É isso que o salmista está falando. Não esqueça. Não esqueça aquilo que Deus já fez. Não esqueça o que Ele está fazendo. Não esqueça aquilo que Ele vai fazer. Não esqueça. Oh, minha alma, dê glória a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que você já tem. Agradeça a Deus, seja grato a Deus. Ele continua e diz assim: é Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Olha, nós às vezes pensamos que conquistamos algo pelo fruto do nosso trabalho. Ah, eu trabalhei tanto, eu me esforcei, eu cheguei lá, eu consegui. Salmo 127 nos diz, olha, se não for o Senhor, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão com dores, sabe? Se esforçar o máximo, se não for a mão do Senhor é inútil. Porque aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados, tem até um caso interessante, que lá no Nordeste, um irmão ouvindo essa palavra, o pastor pregou no Salmo 27, e ele ouvindo essa palavra, peraí, quer dizer que Deus dá enquanto dorme, boa. Passou uns dias, o irmão não apareceu, o pastor foi lá na casa do irmão, levou lá uns 3 irmãos, vamos lá, vamos visitar, vamos ver o que está acontecendo. Chegou lá, ô meu irmão, aí a rede estava armada lá na área. Pastor, ô pastor, levantou. Ô meu irmão, nunca mais você foi na igreja e tal? Então, pastor, não é que a última pregação que o senhor falou lá, o senhor falou que Deus dá a nós enquanto nós dormimos. Então eu aproveitei, armei a rede aqui. Aproveitei isso. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, Deus dá o descanso para você dormir, meu irmão. Não é para você ficar dormindo e Deus vai trabalhar por você, não. Aí teve que explicar. Mas você nota, né? O quanto nós pensamos dessa forma. Pensamos que Deus é quem tem que fazer todo o trabalho e que não somos nós. Bom, mas aqui ele fala que a nossa mocidade se renova como a da águia. Sabe quando uma pessoa já tem idade, como foi o Caleb, o caso do Caleb, recebeu a promessa com 40 anos, 85 anos, 45 anos depois ele disse, olha, eu estou tão forte, eu estou com o mesmo vigor. Será que Caleb realmente estava fisicamente do mesmo jeito? Não, amados.
Mas a força interior, a esperança, sabe, o vigor, aquilo que era a vontade de Deus da vida dele, não desvaneceu com o tempo. É disso que ele está falando. É o Senhor que nos mantém firmes, é o Senhor que nos faz seguir adiante, é o Senhor em nós, não somos nós mesmos. Não é a força do nosso braço, mas é aquilo que Deus está fazendo e continua fazendo no nosso meio. Sejamos gratos. Não é apenas uma palavra, sabe? Não é apenas vocalizar, mas é um sentimento, uma lembrança. Gratidão é lembrança do coração. É lembrança. E nós, amados, precisamos compreender isso. Esse salmo é maravilhoso. Porque ele vai falando algumas coisas, e ele vai falando aqui, do verso 1 ao verso 5, no pessoal, ele diz, olha, bendiz a minha alma. Ele fala para si mesmo, minha alma agradeça a Deus, seja grata a Deus, por aquilo que Deus tem feito, pelo que Deus vai fazer, seja grata a Deus. Aí do verso 6 em diante, até o verso 19, ele vai falar sobre a nação, um povo, e nós podemos compreender isso. Ele vai falar tudo aquilo que Deus tem feito pelo povo, por Israel. E nós como igreja precisamos, em primeiro instante, Senhor, Deus tem me abençoado, minha alma seja grata a Deus. E nós podemos do lado também falar para o irmão, meu irmão, há dificuldades, há situações difíceis, mas agradeça a Deus. É isso que o Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, ele vai falar sobre isso. Ele diz, olha, em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, com orações, com súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, quando você fizer isso, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o teu coração. Porque o que é preocupação? Preocupação é estar preocupado com algo. Às vezes não aconteceu ainda, mas você está preocupado. Você já está ocupado. Tem uma conta para pagar, mas você já está se ocupando. Não venceu ainda o boleto. Fica tranquilo. Deus vai dar um jeito. Não venceu o boleto ainda, mas você já está ocupado com aquele boleto. Ah, tem isso ou aquilo para fazer, mas já está ocupado. Deixa para se ocupar no momento certo, na hora certa. Tá? Não fica preocupado. Não fica preocupado. Então nós precisamos viver um evangelho que vai além das nossas circunstâncias, daquilo que nós fazemos, daquilo que são as nossas dificuldades. Aí o salmista vai falando, e quando ele chega aqui no versículo 17, olha só que coisa maravilhosa. Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A sua justiça sobre os filhos dos filhos. Estava falando dias atrás que nós precisamos formar uma geração de adoradores. Nós, pais, os jovens, precisam cada vez mais buscar de Deus direção para ser uma geração de adoradores. E nós, pais, precisamos formar uma geração de adoradores. Mas como faremos isso? E na terça-feira, culto de terça-feira, eu estava falando sobre isso. Deus me deu a direção para falar sobre isso. Que aliás, amados, o culto de terça-feira tem sido uma bênção. Não esqueçam, venham. O pastor Paulo sempre fala, no culto de terça-feira, você corre o risco de ser abençoado. É isso, pastor? Você corre o risco de ser abençoado. Quer ser abençoado? Você pode ser abençoado, tanto no culto de domingo, mas na terça-feira também você corre o risco de ser abençoado. Então não deixe, venha, não deixe de vir, venha. Então, olha só, essa geração de adoradores, nós precisamos formar. Geração de adoradores. Como, hein, amados? Muitas vezes você está aqui, o teu filho está em casa, você está muitas vezes no culto de terça-feira, você vem batalhar, mas o filho está em casa. E às vezes nós precisamos reunir a família,
estávamos falando sobre aquela passagem de 1 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, quando fala da viúva, né, que Deus multiplicou o azeite. E um dos pontos, ele fala que nós devemos fechar a porta da nossa casa, nos reunir com os nossos familiares. Quando vierem as lutas, as dificuldades, amados, nós estamos aqui, muitas vezes pedimos a Deus direção, mas os milagres, Deus opera os milagres, é no seio da família, é no meio da tua família, e muitas vezes nós estamos guerreando, mas o filho não sabe muitas vezes porque foi abençoado, o parente não sabe porque foi abençoado, por quê? Porque não participou da batalha junto com você. Então é necessário muitas vezes você chamar o filho de lado, olha, vamos orar, nós estamos com essa situação, mas Deus está no controle e Deus vai nos dar a vitória. E eu digo isso por experiência própria. Todas as nossas dificuldades, tem eu, tem a Sandra, mas nós trazemos os nossos filhos para participar. Opa, para aí o que está fazendo, deixa o celular, ou deixa o que está fazendo, vem aqui, vamos orar. Vamos orar por essa situação. Deus está no controle. É trazer, mostrar, por quê? Porque se eu não fizer isso, quando vier a vitória, aí eles vão pensar, meu pai conseguiu, minha mãe conseguiu. É isso que eles vão pensar, mas quando eu trago eles para participar da luta, eles vão compreender que foi Deus. É Deus. Eles vão dizer, realmente foi Deus. Não foi o meu pai ou a minha mãe, foi Deus. Então, nós precisamos gerar, criar, formar essa geração. E uma geração, filhos, nós ensinamos com exemplo. Tem até uma historinha pessoal, engraçada. Está no tempo, hein, pastor? Estamos no tempo. Olha lá, eu quando criança, detestava verduras. E aí, minha mãe insistia, não, você tem que comer legumes, verduras. Meu Deus, comer isso. Um certo dia, eu ainda comia tomate, um alface mais ou menos, mas a cebola eu detestava. E ela sabia disso. Ela disse, você vai comer. Você vai comer. Eu falei, não, eu não vou comer. Vai, você vai comer. Um belo dia, ela colocou lá as verduras e tal, e mais cebola. Eu falei, não, aí eu comi tudo, não comi a cebola. Ela disse, você vai comer. Quer saber? Me trancou num quarto com aquele prato com cebola. E agora? Você só sai daí quando comer a cebola. Que ali, não era cristão ainda, mas fiquei pedindo, meu Deus, o que eu vou fazer agora para não comer essa cebola? Depois de um tempo, acho que uns 15 minutos ali, não vai entrar. Tentei, não consegui. Aí eu lembrei, olha que iluminação. Estava com a camisa com bolso. Com a camisa com bolso. Peguei a cebolinha, coloquei tudo no bolso. Coloquei as cebolas no bolso. Aí ela, e aí, terminou? Terminei. Aí abriu a porta, investigou. Olha aí, tá vendo como você come cebola? Oh, Jesus, aí eu fui lá fora, joguei a cebola toda. Bom, mas é isso, ela ao invés, minha mãe, né, mais arcaica do que eu, minha mãe, ao invés de dar o exemplo, queria forçar. Nós ensinamos aos nossos filhos com exemplo. Quando os meus filhos vieram, eu falei, não vou fazer isso. Então o que é que eu fazia? Psicologia, né? Colocava lá o pratinho de verduras e lá, e olha como isso tá bom. Olha como tá bom, isso é muito gostoso. Aí, e eles aprenderam, comem numa boa, nunca tivemos problema com isso. Mas você nota que é exemplo, nós precisamos dar exemplo. Nós ensinamos aos nossos filhos com exemplo. E o exemplo aqui está. Como é que nós vamos gerar, como é que nós vamos formar uma geração de adoradores? É dando exemplo, é buscando, né? Cada vez mais fazer a vontade de Deus, estar direcionados por Deus, mas dando este exemplo. Aí ele fala sobre isso, que, olha só, volta aqui. E de eternidade a eternidade, sobre os que o temes, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sabe, amados, nós precisamos, sinceramente,
formar os nossos filhos para que eles sejam melhores adoradores do que nós. Melhores adoradores do que nós. Se eu adoro a Deus, meu filho tem que adorar. Dá trabalho? Claro que dá. Dá trabalho, amados. Porque quando chega na adolescência vem a questão das dúvidas. E você tem que ter, eu costumo dizer para algumas pessoas, né? Chega um momento em que você não manda mais. Você tem que ter argumento para convencer o camarada. Você tem que ter argumento. Você tem que fazer o cara pensar no que você está falando. Não é mais mandar. Quando ele tinha 5 anos, você mandava. Agora, quando ele tem 20 anos, você fala, então, fazer isso? Não, não vai, né? Então, meu filho, olha só, é isso por causa disso e por causa daquilo. Argumento, nós precisamos gerar nos nossos filhos esse coração de adoradores. De que forma? Uma das formas é sermos gratos. Sermos gratos. Sabe, estamos passando por uma situação, você pode dizer, minha família tem problema. Agradeça a Deus porque você tem uma família. Mas está com muito problema. Agradeça a Deus porque tem pessoas que não têm família. Eu digo por experiência própria, eu tenho aqui a minha família, meu núcleo, somos em 4. Mas aqui eu encontrei uma família. Os solitários, as pessoas que não têm, não são casadas ainda, aqui você tem uma família. Você tem quem ora com você, você tem quem está do teu lado. E isso é a mão de Deus sobre a tua vida, é o cuidado de Deus sobre a tua vida. Você está em família. Mas tem problema? Sim, mas agradeça a Deus, porque você tem uma família. A pessoa pode dizer, olha, mas a saúde está precária, a saúde está difícil e tal. Agradeça a Deus porque você ainda tem saúde. Porque tem pessoas que não têm saúde. Não tem. Nós precisamos ser gratos a Deus. O trabalho está difícil, não consigo, o chefe meu está me pressionando. Agradeça a Deus porque você tem um trabalho. Agradeça, porque tem pessoas que estão batendo de porta em porta aí procurando um trabalho. Agradecemos a Deus, precisamos agradecer a Deus pelo que temos. Eu sei que é uma palavra meio... mas é necessário, amados. Porque chega final de ano agora, aí a gente começa a fazer a nossa lista de petição. Experimente fazer uma lista de agradecimento. Eu não quero falar muitos anos, só esse ano. Só esse ano. O que é que Deus fez? Em que é que Deus te abençoou esse ano? Só esse ano. Experimente fazer isso. E você verá que você sairá daquele momento em que você terminar a sua lista, você vai dizer, nossa, eu não lembrava mais o quanto Deus me abençoou. Porque nós esquecemos, é fácil esquecer aquilo que nós já temos. É fácil esquecer, porque torna algo comum. É algo comum, porque você já tem, então, eu vou conquistar outra coisa. Eu vou atrás de outra coisa. Eu vou buscar outra coisa. Mas não esqueça o que você já tem. Não esqueça de agradecer. Porque quando nós não tínhamos, aí nós lutávamos, aí quando chegou, a gente pensou, glória a Deus, aleluia e tal. Mas aí depois de um tempo a gente passa assim e fala, agora já tenho, isso aqui é comum. Não, não é comum. Não é comum porque tem pessoas que não têm. Então nós precisamos agradecer a cada dia o que temos. Agradecer pela família. Sou muito grato a Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos. Hoje eu estou historinhas, hein, pastor? Olha só, mais uma só. Falo para os meus filhos, né? Vocês têm que me agradecer, hein? Vocês têm que me agradecer. Eles falam, por quê, pai? Agora já tornou comum, ele já sabe. Quando eu falo que tem que me agradecer, ele já sabe. Vocês estão vendo aqui a aparência aqui, né? Vocês têm que me agradecer. Vocês são mais bonitos porque eu encontrei a mulher certa. Vocês têm que me agradecer. Aí eles falam, pai, realmente. Vocês têm muito que me agradecer. Aí, mas por quê? Já falei algumas vezes, não aqui, mas vou falar agora. Lá atrás, quando eu não tinha família, pensava em ter uma esposa e não era cristão. Aí um dia eu falei, eu acho que eu preciso casar. E aqui foi uma oração, né? Uma mulher, mas uma mulher bonitinha, porque situação, eu tenho que ter cuidado com a minha prole, com o que vem depois meus filhos, para ficar mais bonitinho, assim, o negócio está feio. Bom,
Aí Deus me deu a Sandra. Aí eu costumo dizer que eu orei e a Sandra não orou. Aí sabe? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Orações específicas. Não é, ô Senhor, me dá um varão, ô Senhor, me dá uma varoa. Não, especifique. Então, amados, olha, glória a Deus por aquilo que nós já temos. Falando isso para a gente distrair um pouco, mas, amados, precisamos ser gratos por aquilo que Deus já nos deu. A gente olha tanto para as nossas necessidades, para aquilo que não temos, e esquecemos de olhar para aquilo que já temos. Nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Então eu quero chamar o Ministério de Louvor. Nós precisamos sermos gratos por aquilo que Deus vai fazer. Então que nós tenhamos um coração grato, não é apenas um falar, mas é um sentimento, é uma lembrança do coração. Então que nós possamos realmente, nesse término de ano, já no finalzinho aí, já estamos quase dezembro, termos um coração agradecido. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sejamos gratos a Deus. Senhor, nós queremos render-te graça, Senhor. Nesse dia nós queremos render-te graça por aquilo que Tu tens feito, por aquilo que Tu fizeste lá atrás, Senhor. Quando nós não éramos Teus filhos, Senhor, Tu nos resgatasses. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque Tu nos amastes antes de nós Te conhecermos. Tu já nos amavas, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado, Senhor. Nós fomos criados, Senhor, como meninos, como crianças, Senhor, e Tu tem cuidado de nós todo esse tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu estás fazendo. Obrigado, Senhor, por estarmos em família. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo Teu cuidado, por aquilo que Tu tens feito, não só na igreja, mas em casa também, nos relacionamentos, no nosso trabalho, no teto que temos. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, por aquilo que Tu vais fazer ainda, Pai, no nosso meio. Louvado seja o Teu nome. Nós rendemos graças, Senhor, porque sabemos que Tu és fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, Tu permaneces fiel. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. As dificuldades vêm, as situações vêm, Senhor, difíceis estão ao nosso redor às vezes, mas nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança, Senhor, é o Teu amor. Tu nos ama. Tu nos ama, Senhor, Tu amas a cada um que aqui está. E o Teu amor, Senhor, a Tua alegria é o que nos faz seguir adiante. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Continua conosco, Senhor. Dá-nos um restante de semana na Tua presença. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, cada luta, Senhor. Contempla, Senhor, os pedidos, as orações, os corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, Senhor, grande é o Teu poder. E o Teu amor supera, Pai. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.